Olá, bom dia. Passando mais uma vez nessa manhã para deixar uma palavra aqui para os meus amigos e os meus clientes. E a palavra de hoje, ela está em Gênesis 21, que nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac. Lembra que os próximos vídeos que eu postei, eu falei muito sobre a vida de Abrão, de Sara, né? Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quando o Senhor mudou o nome de Sarai para Sara. Então hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac. E nós vamos ler aqui em Gênesis 21, que diz assim: O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado por Deus que tinha dito. Então foi falado nos últimos vídeos que Deus havia feito uma promessa para Sara e Abraão, que na velhice deles daria a eles um filho. E Sara, com 90 anos, ela engravidou e teve um filho com praticamente aí 91 anos. Então, às vezes, assim, isso é impossível aos olhos do homem, mas para Deus tudo é possível. Às vezes nós estamos com algum problema, alguma dificuldade e achamos que nós não vamos vencer, mas nós temos que crer na misericórdia de Deus, crer na força divina, porque se nós crermos no Senhor e apresentarmos diante dele as nossas necessidades e orarmos com fé e esperar, Deus ouve a nossa oração. Assim como Deus ouviu a oração de Abraão e de Sara. Era um desejo muito grande de Sara e Abraão ter um filho, né? Porque eles já eram velhos, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Então eles pensavam, a gente vai passar dessa vida, a gente vai morrer, não vamos deixar descendente, não vamos deixar a nossa herança, não vamos deixar filhos, né? Então, assim, o sonho deles, e eles sempre pediram isso a Deus. E Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu as suas petições e deu a eles ali um filho na velhice. Tanto é que quando Abraão e Sara foi visitado pelos aqueles 3 anjos que chegaram ali para visitá-los e também para poder determinar a eles essa promessa de Deus. Então aqueles anjos chegaram ali e Sara ouviu os anjos fazendo essa promessa para Abraão, que no tempo oportuno, no tempo determinado, Sara iria engravidar, iria ter um filho, iria dar um filho para Abraão na sua velhice. Sara riu, né? Sara riu. Aí Sara riu e disse assim: como posso eu, na idade de 90 anos, né? Em mim já cessou o costume das mulheres, e como posso eu, né, dar à luz a um filho na minha velhice? E na hora que ela riu, o anjo então perguntou, né, para ela: por que ristes, Sara? Aí ela até mentiu, né? Ela disse assim: não, eu não ri não. Ele disse assim: sim, você riu. Você riu, quer dizer, você desacreditou na promessa, mas no tempo oportuno, no tempo determinado, Deus te visitará e você dará um filho para Abraão. Vocês terão um filho. Então os anjos ali se despediram, né, de Abraão e de Sara e foram embora. E a palavra de Deus, ela se cumpriu. No tempo oportuno, Sara, ela teve um filho, né, Isaac,
E aquele filho trouxe muita, mas muita alegria para Abraão e para Sara. Então, assim, Deus, Ele é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E à medida que o homem peca e pede perdão a Deus com sinceridade de coração, Deus é justo e misericordioso para perdoar os nossos pecados. Uma vez, gente, eu conversando com uma pessoa e eu fui levar a palavra de Deus a ela. Aí eu falei muito do amor do Senhor para ela, que Deus é misericordioso, que Deus é graça. Aí ela virou para mim e falou assim: Conceição, os meus pecados são tão grandes, mas tão grandes, que Deus ele não pode perdoar. Deus ele não vai perdoar os meus pecados. Eu disse assim: ó, aí que você se engana. Deus ele não compactua com o pecado do homem. Mas Deus, Ele ama o homem. Deus, quando o homem, ele ajoelha diante dele e ele ora com o coração e pede a Deus misericórdia e pede a Deus perdão, o Senhor Deus, ele ouve a oração do homem. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o pecado tão grande, se é um pecado pequenininho, se é um pecado grande, para Deus tudo é pecado. Não importa o tamanho do seu pecado. Se você se render a Deus e pedir perdão pelos seus pecados de coração, render o seu coração, abrir o seu coração a Deus, Deus está pronto para poder te perdoar. E o que diz a palavra? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Então, a partir do momento que o homem se rende aos pés do Senhor e abre, rasga o seu coração para Deus, Deus está pronto para perdoar os seus pecados. E da sua vida antiga, dos seus pecados, ele não se lembra mais. O importante é agora para frente. É a partir desse momento que você pediu perdão, que você se rendeu aos pés de Deus, que você se converteu a Deus, é da agora para frente, entendeu? É que importa para Deus. Porque a palavra de Deus diz, dos teus pecados eu não me lembro mais, né? E então, Deus, ele perdoa os nossos pecados e Deus, ele é tão grande que ele pode fazer milagre nas nossas vidas, da mesma forma que ele fez ali o milagre na vida de Sara e na vida de Abraão. Então, agora a Sara abraça o seu filho e dá de mamar para ele e olha para ele e sorri de alegria e de felicidade, né? E agora ela sorri, mas não ali desacreditando, né, das promessas de Deus, mas ela sorri acreditando e crendo e glorificando a Deus na sua magnitude, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, e ali com o coração cheio de alegria, né, provavelmente ela diz assim: Deus, tu és magnífico, tu és grandioso, muito obrigada pela promessa que o Senhor me fez, e ela se cumpriu. Muito obrigada por esse filho, muito obrigada por essas bênçãos, né? Então lembra que o Senhor Deus ali para Abraão e disse assim: Abraão, olha para o céu, você pode contar quantas estrelas tem nos céus? Ele disse: não. Então conta a areia, o grão da areia do mar, você pode contar? Também não. Então assim será a tua geração, assim será a sua descendência, será tão grande, de forma que você não possa contar. Olha as promessas que Deus estava fazendo para eles. Quantas promessas Deus já fez para você até hoje? A palavra do Senhor, ela não cai por terra. Se Deus te fez uma promessa e você andar nos caminhos de Deus, e você fizer a vontade de Deus, não desacredita de Deus, porque a palavra dele, ela não cai por terra. Passe o tempo que passar,
as promessas do Senhor, ela não cai por terra, ela se cumprirá. Então nós temos que crer, nós temos que esperar, nós temos que confiar nas mãos, na graça e na grande misericórdia de Deus. Porque quando Deus fala, Deus promete. Quando Deus promete, Deus cumpre, sim, a sua palavra. Então, a palavra de Deus, as promessas de Deus que foram lançadas sobre a sua vida, elas não cairão por terra. No tempo oportuno, no tempo determinado, as promessas de Deus, elas se cumprirão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta a gente crer, a gente esperar e a gente confiar, ok? Um bom dia para vocês e graça e paz para todos nós. Amém? Boa sexta-feira.